Graça e paz, querido, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Maravilha. Tava com saudade de nós, cara. Ficamos uma semaninha e um pouquinho sem aí. Mas primeiro, falar que acho que foi um sucesso essa primeira rodada de discussão. Acho que todo mundo respondeu, todo mundo mandou áudio. Eu acho que aqueles irmãos que estavam reclamando de não ter eco no que faziam, acho que agora não tem mais. Aliás, a propósito, viu, Daniel? E daqui pra frente, vocês estão entrando já nisso. O número dessa, você sabe qual que é? É 24. 24. Nós, na outra, nós já acho que passamos do 40. E agora a coisa é muito mais de discussão. Discussão, né? E aí, então... Porque às vezes tem pergunta que é objetiva, tem pergunta que é pessoal, que não envolve muita discussão. Não, tem algumas assim que é linear, você vai lá, pronto, identificou. Mas agora, daqui para frente, habitue-se a você a discutir, porque vai ser muito ponto de vista que vai entrar. Muito legal. E aí vai gerar discussão. Então você não deixe... E discuta. Depois que apresentar, todo mundo apresenta o negócio, você suscita. Eu vi alguns irmãos fazendo isso. Pergunta, por que você perguntou isso? Por que você colocou isso? E acho que foi isso. A ideia sempre é estimular os irmãos à leitura. Isso. Né? Para mim, Daniel, escreva isso no seu coração. Para mim, o mais importante de tudo que fazemos é leitura, meditação da palavra. Porque é ouvir o que Deus tem. E aí isso vai gerar fé. E a fé, o que é a fé? Qual a definição nova de fé? Essa é a nova. Fé é o caminho que eu abro para que Deus faça a sua obra. Caraca. Fé não tem mérito nenhum no ser humano. Não, é só permitir que ele flua e cumpra nele o propósito. Lembrando que ele vai fazer o milagre se for a vontade dele, se for bom para o seu reino. Se for, Tiago já me garante que se eu pedir para mim para gastar nos meus próprios deleites, eu não vou receber. Então não adianta eu ter fé que eu vou querer ser presidente do Brasil se não for a vontade de Deus para ser presidente, que eu seja presidente. Não vai. É abrir espaço, canal, para que Deus faça a vontade dele. Amém. Isso é fé. Maravilhoso. Excelente. Maravilha, viu? Cara, eu fico impressionado comigo, cara. Como é que eu sei das coisas desse jeito? Isso é fé, né? Que Deus usa qualquer um até para fazer a vontade dele, para usar a vontade dele. Isso é glória dele, né? Pergunta número 1. Vamos lá, sem mais delongas. O que comprova que Paulo era o líder da missão da segunda viagem? A pergunta primeira é do Lucas Guimarães. Mandou um pouco atrasado, mas mandou bem. Vamos lá. Bom dia, Dani. Perdão não ter mandado o áudio ontem, que eu cheguei e morri. Mas o áudio refere-se à pergunta 1 e todas as respostas da pergunta 1 apontam para o mesmo texto, que é Atos 15:40, em que Paulo se separou de Barnabé e partiu para a segunda missão, para a segunda viagem, levando Silas e Timóteo. E, portanto, ele era o líder da segunda viagem. Obrigado, Dani. Maravilha, pai. Ele falou, é líder mesmo, né? Paulo era o líder. Puxação do Lucas, né? Oi? Nossa, como você tava cansado. Você falou, morri. Eu acho que você não tinha ressuscitado ainda aí nessa. Foi no domingo cedo que ele mandou. Coitado, a judiação aqui, o homem de cansado. É isso mesmo. Paulo, no começo você vê no texto bíblico, no relato bíblico, você vê Barnabé e Paulo. Mas depois você vê uma mudança. Assumir, ele foi... Barnabé foi muito útil na vida de Paulo. Mas, num dado momento, o discípulo, o acompanhado, passou a ser muito mais agressivo. E Paulo foi uma coisa impressionante. Paulo, olha, misericórdia. Mas você falou também uma questão que ele mais sofreu também, né? Geralmente, o líder é o que mais sofre, né? O líder não é o mais remunerado, o líder é o mais sofredor. Tanto que nosso Senhor Jesus é homem de dor. Ele é alvo sempre dos opositores. Sempre. Então, por exemplo, tem o staff dele, mas vão querer atingir o principal. Porque matando o pastor, as ovelhas estão perdidas. Perfeito. Esse sempre o objetivo é isso. É Paulo Laço. Paulo Laço. Vamos conhecer ele em breve, cara. Vai ser muito legal. Tenho falado com ele de noite. Assim, não é verdade. Brincadeira. Pergunta número 2. Qual o motivo da indignação de Paulo em Atenas? Vamos ver o que a Ledinha respondeu. Dona Leda Águida. Oi, Daniel, é a Leda. Eu fiquei responsável pela resposta da questão 2. Qual o motivo da indignação de Paulo em Atenas? A resposta é a seguinte: Paulo se indignou, pois Atenas estava entregue à idolatria. Referências Atos 17, versículo 16. Então Paulo se indignou com a idolatria, é isso mesmo? Misericórdia. Ele ficou indignado. O interior dele se revolvia. Né? Eu acho que foi uma crise que ele viveu aquilo. Eu, mais ou menos, vendo o povo tudo no erro, assim, o que eu estou fazendo aqui que esse pessoal não tira? O pessoal caminhando para a destruição, para o precipício, olha, para o precipício,
E aí ele fala, e eu tô vendo só os caras... Putz, desespero dele mesmo. Dá uma loucura. Porque o importante é isso. Por que é agressivo para Paulo? Porque ele sabe das coisas. Ele sabe o destino daquele que não se voltar, que não tem uma aliança com o Senhor, que não é um com o Senhor e que não mantém essa aliança. Ele sabe do horror que é. E aí, ele vendo isso, ele não se conta. A gente é muito acomodado, viu, cara? Ah, vai pro inferno, não. É exatamente. Como não fosse comigo. Cada um sabe da sua vida. Já falei, mas eu tô jogando água em pato. Né? Não pega lá. Mas Paulo era, desesperado, entre aspas, por sentido assim, este povo, rapaz, o que vai acontecer? Acaba a reflexão, né? Quantas pessoas à nossa volta que estão caminhando para o inferno, isso nos incomoda, isso tem feito que a gente perca o sono por conta dos outros. É verdade, ficar indignado também, indignado, que não pode possível. E a gente procura ser politicamente correto, né? Cada um sabe de si. Judiação. Falta que a gente possa ser diferente. Falta visão para nós. Pergunta número 3, o que é idolatria? Meu Deus. A Jaque do Paulão respondeu pra gente lá do Rio de Janeiro. Boa noite, Daniel. Respondendo à questão 3 do questionário 24, onde eu fiz um apanhado das respostas. O que é idolatria? Tudo que colocamos acima de Deus, ou seja, tudo que amamos e nos apegamos mais do que a Deus e pomos nossa confiança, ao invés de confiarmos no Senhor, e que nos faz esquecê-lo e nos afastar de sua presença. Adorar algo ou alguém que se torne o centro de nossa vida, ocupando o lugar de Deus em nosso coração. Tudo que tira a primazia de Deus e o seu senhorio em nossa vida e nos rouba o tempo de comunhão com Ele. E isso pode acontecer de forma sutil e com coisas lícitas, como família, trabalho, distrações. E para complementar a resposta, eu vou ler aqui Isaías 42:8, que diz: Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Também Colossenses 3:5, que diz: Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância, que é idolatria. Também 1 João, capítulo 5, versículos 19 a 21. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Aleluia. E aí, velho? Caramba, qual é o nome dela? A Jaqueline, do Paulo. Jaqueline do Paulo. O cara, eles são, eu quero comprar o passe deles. Trazer pra cá, né? Mas é irretocável. Extraordinário. Maravilhoso, perfeito. Parabéns, viu, irmã? Graças a Deus. Fomos enriquecidos por toda a sua explanação. Amém. Graças a Deus. É isso mesmo. Tudo que se ocupa... Pessoas e coisas que ocupam o lugar de Deus na minha vida. E na verdade, eu podia falar que adoraram e serviram a criatura no lugar do Criador. E o que a gente compartilha, analisar a nossa vida, o que eu tenho servido, isso é o meu Deus. O que eu gasto o meu tempo, a minha preocupação, os meus dias, isso é o meu Deus. Então isso é uma prova. O que você serve é o que você adora. Caraca. Maravilha. Vamos lá? E todo ídolo, ele tem o seu frescor momentâneo. Mas passando, porque não tem longevidade, ele não é longevo. É uma decepção. É uma decepção. Você põe um homem... É porque não enche, não preenche. Não, você põe um vai homem... decepcionar. No começo, o cara, que legal, fantástico, tal coisa e tal. Mas aquela luz, aquilo vai assim, ó... e chega uma hora que é decepcionante, frustrante, amargurante. O único que me decepciona, que é sempre perfeito, é o nosso Senhor Jesus. E sabe que eu amo ele? Eu também, viu? Eu também. Olha, ele é o melhor de todos. Ele é o nosso Deus. Não é melhor de todos, é o único bom. Porque melhor é a impressão que tem alguém bom, próximo, no farelo. Ele incomparável. Ele é o absoluto. Eu vou encontrar com ele. Está em breve, nós estaremos chegando lá. Pode ser nos ares ou pode ser do outro lado. Ou eu venho com ele ou eu sigo com a noiva. Mas a festa das bodas estamos juntos. Garantido. Amém. A pergunta número 4. Cite 5 exemplos de idolatria. A Bebel que vai responder para nós.
Olá, Daniel. Olá, Eros. Graça e paz. Vocês estão bem? Graças a Vou Deus. responder a questão número 4. Cite 5 exemplos de idolatria. 1. Dinheiro. Isso está em Colossenses 3, 5, Mateus 6, 24, 1 Timóteo 6, 10. Pessoas. Está em 1 Coríntios, capítulo 1, de 10 a 13, Atos, no capítulo 14, de 8 a 15. Ídolos, Levítico 26, 1, Isaías 44. Feitiçaria, espiritismo, necromancia e magia negra. Gratidão. Ô, Bebel, saudade de você, menina. Ô, e o seu marido? Ricardo. Ô, Ricardo, mande notícia pra mim. Não sei se estão em Taubaté. Precisa dar notícia pro velho, coitado do velho. Mas beleza, é isso mesmo. É terrível. O ídolo, por exemplo, o ídolo futebol. Futebol é O ídolo. cara, Neymar é um ídolo. Um ídolo. O time Porque de eu coração. gostar, porque ele me traz satisfação, alegria, Prazer, prazer de ver ele e tal, me dá um momento. Mas também dá uma inveja, né? O cara ganha 500 mil reais por dia, cara. Eu falei, pô, puxa vida. Tá ganhando mal, tá aí ganhando é mal. um horror. Ídolo, olha, é perecível e não tem conservador, não tem conservação. O pessoal tá colocando muito legal, tá sendo muito fundamentado, dá vontade de fazer uma pregação em cima Olha, disso. aliás, parabéns para vocês, maravilha, porque eu vejo quando a Bebel fala aqui, amarrando. o dinheiro, aqui, pau, tal, e coisa e tal. Cara, aí você pensa se dedicou, isso é excelente. Daniel, isso é excelente. Eu acho que aí acertamos o pé. Vamos lá. 5, pergunta número 5. Ainda existe algum ídolo em sua vida que urgentemente precisa ser erradicado? Então é uma Meu pergunta Deus, pessoal. E aí vamos ver o que o João Batista, nosso grande João Batista, respondeu. João pra Batista, amigo meu, agora é parceiro de ministério. É mesmo, cara? Cara Agora é bruto. ministério, ajudante meu. Maravilha. Meu. Boa noite, pastores. Com relação ao questionário 24, ficou decidido que eu mandasse o áudio da questão 5. Eu li as respostas de todas as perguntas, e verifiquei que na questão 5 existe alguma coisa que ficou, como que eu diria, pessoal de cada um. Então resolvi colocar da questão 5 a resposta que foi colocado pela irmã Esther. A questão é a seguinte. Questão 5. Ainda existe algum ídolo em sua vida que urgentemente precisa ser erradicado? Sim, mas como um exercício diário. O amor dele, Jesus Cristo, nos constrange a tal ponto que nos faz lembrar que nada pode ser pior que deixar de lado um amor verdadeiramente merecedor de tudo e ter certeza deste amor. Todas as outras coisas se fazem menores, em qualquer sentido. Amém, pastor? Amém. Ele fugiu, né? Ele foi ler o jogo do outro, né? Mas deve ter resposta. Não, dele. mas eu acho que eu entendi perfeitamente. Ele leu todos e achou. Não, ele falou legal. Ele falou, e de fato, eu acho que cabe a cada um de nós um exame Sempre. a respeito de ídolo. Examine-se. Então eu estou aqui agora e fico assim, mas eu não tenho nada. Será que não tem nada? Não tenho, é isso, eu fico vasculhando. Falei, será que a minha família não é um ídolo para mim? Os filhos, vocês? E, puxa vida, não sei, cara, não sei. Mas na verdade, também foi dito aí abundantemente aí, nada pode ocupar o lugar de Deus. Ele é o supremo, ele é o adiante, o exponencial, o altíssimo. O resto tudo é rasteiro. O altíssimo e o rasteiro. Nisso eu acho que vale sempre o exame. E se conformando ou duvidando, você colocando as coisas nos valores adequados. Não vou deixar de ver a minha família, de amar a minha família, de considerar, de zelar, de dar a vida até se for necessário. Mas é sempre entendendo isso, que não tem ainda que a família seja extraordinariamente, me dê muita satisfação, a satisfação que Deus dá é outro tipo. Saber quem está por trás de tudo, né? A glória dele. E quando você superestima uma bênção em detrimento do abençoador, você está menosprezando o amor dele para você e está adorando alguma coisa material ao invés do Criador de todas as coisas. Eu acho que vale muito o exame de cada um de nós sempre. E alguma coisa assim, de exame, isso está batendo aqui que está fora isto.
O Espírito vai nos incomodando. Vai, busca o Senhor, o poder no Senhor e joga fora. Vamos jogar fora. Alguma coisa que não convém na nossa vida, vamos pinchar fora. Amém. Pergunta número 6. Comentar Salmo 115, 4 a 8. Nosso irmão Maurício vai trazer para nós a resposta. Maurício. Resposta da questão número 6. De acordo com o Salmo 115, do versículo 4 ao 8, fica a entender que as pessoas que cultuam os ídolos, que na verdade eles são como esses próprios ídolos, né? Eles não têm vida, eles estão mortos, né? Então as pessoas que de fato cultuam aos ídolos, que vivem a idolatria, né? Elas estão mortas diante de Deus. É isso mesmo. É isso mesmo, pastor Eros? É exatamente isso mesmo. Esse salmo, ele mostra, um salmo carregado, um salmo importante. Tem olhos e não se não vê. Tornem-se semelhantes a eles todos os que os fazem e todos os que nele confiam. Então isso que ele falou é perfeito. Não é só quem fez, não. Aquele que está adorando também está no mesmo patamar. Morto espiritual. Morto espiritual, definitivo. Não tem relacionamento algum com o Senhor. Não tem. Maravilhoso. Pergunta número 7. O homem é composto por corpo, alma e espírito. O desenvolvimento da idolatria desenvolve em qual área? Pergunta número 7. Vamos ver aqui. Eu acho que foi a Simone que respondeu essa. Daniel, aqui é Simone. Eu vou responder a pergunta 7. O homem é composto por corpo, alma e espírito. O desenvolvimento da idolatria desenvolve em qual área? Na alma, onde está a vontade, emoção e mente. É isso mesmo? É em nível de alma mesmo? É verdade. É fácil ver uma questão, por exemplo, um idólatra, uma pessoa que tem qualquer imagem, qualquer objeto como Deus, ele está morto espiritualmente. Então, ele é idólatra, então é no espírito que está agindo? Não, está morto? É na alma. Isso é muito bom. Aliás, uma coisa, Simone, ela faz salgadinhos, cara. É mesmo, cara? Faz salgadinho. Comprei dela empadinha. Muito bom saber disso. Então vocês, por favor, também compre dela, ajude ela. A gente pode fazer um dia uma festa com o pessoal dos leitores B, né? Podemos fazer? A galera pode fazer uma farra aí. Porque farra a gente gosta, né? Não, pra louvor a adoração do Senhor. Família é algazarra. Esse negócio de família, tudo arrumadinho, bonitinho, de gravatinho, não existe. Ô Senhor. Bom dia, meu pai. Você dormiu muito bem à noite? Cara, velho, não enche o saco. Deixa aí. Algazarra. Vamos fazer. E a gente pode, inclusive, encomendar dela quando for fazer. Vamos fazer festa. Pergunta número 8. No texto de Isaías 44, como você explica a insensibilidade e incompreensão dos idólatras? É o Ioiô, meu amigo Ioiô, mais americano de todos que está no nosso grupo aqui. E aí, Dani, beleza? Aqui é o Ioiô, responsável pela questão 8. Nos textos de Isaías 44, como você explica a insensibilidade e incompreensão dos idólatras? Deus ele vai pontuar pela boca do profeta Isaías o quanto essas pessoas são cegas, né? Como que as pessoas não conseguem enxergar que os deuses que elas constroem não são nada. O primeiro ponto que ele vai falar é que essas pessoas elas gastam energia, elas gastam tempo, elas ficam cansadas para encontrar um Deus para elas, né? Um Deus que não vai trazer nenhum tipo de retorno, vamos dizer assim, não tem nenhum tipo de intimidade, não causa nenhum benefício para elas, né? A segunda é que eles fazem esses deuses, né, conforme coisas terrenas, conforme coisas passageiras e... né, por exemplo, eles têm mãos, olhos e tudo mais, mas mesmo assim eles não têm nenhum tipo de vida, né, são totalmente inertes. E o terceiro ponto é que eles usam materiais terrenos, né, coisas banais para fazer esses deuses. Então vai falar que eles cortam madeira, metade eles usam para fazer o ídolo e metade eles usam para fazer lenha, né? Aí Deus vai ficando absurdo. Como é que vocês não conseguem enxergar que uma mera representação, uma mera obra da imaginação humana, né, que não consegue interagir, não tem nenhum pouco de poder, na verdade tem menos poder do que aquele que
criou elas, né? O próprio homem, e mesmo assim eles rendem culto a isso. Como é que Deus fica abismado, como é que os homens não conseguem enxergar que essas coisas são vãs? Perfeito, pai. Então o nosso irmão Ioiô, ele fala que o pessoal lá de Isaías, Deus estava revoltado, por dizer assim, porque estavam adorando um ídolo que não satisfazia, um ídolo que era passageiro e um ídolo que era fraco, que era frágil. É isso mesmo? Isso mesmo. E aí, como é que pode alguém não perceber isso? Mas aí o texto está lá, tem um texto para você observar, de 2 Coríntios 4, ele diz assim, o Deus desse século cegou o entendimento. Eles não conseguem perceber. Pega um pedaço de pau. É uma loucura isso. Cara, metade faz comida com aquela metade. E a outra metade faz um Deus e diz, livre. Meu Deus do céu. Não percebe. Isso é uma insensatez absurda. O que o Ioiô falou é mais fraco do que o próprio cara que fez. O cara fez um ídolo que é mais fraco que ele. Ele vai adorar um cara que é mais fraco que ele. Ah, pelo amor de Deus. Mas a explicação é que o Deus desse século, o diabo, Satanás, ele cegou o entendimento dos incrédulos. E acho que estão arrasando. Trevas. Né? Eu acho que ontem eu vi na televisão aqui aquele Karnal. Aquele cara fala aí, o cara fala bem. Fala bem, cara. Só, cara, mas é de se perguntar, até queria muito falar com ele, cara, é de se perguntar assim, você acha que tudo isso nasceu do acaso? Você acha, por exemplo... Ele falando se dizendo ateu, né? Ele é ateu. Ele é ateu, mas ele foi criado no... Ele é ex-religioso. Eu queria muito falar com ele. Falar, cara... E sabe por que ele andou por esse caminho? Porque as expectativas que ele tinha dos projetos dele não aconteceram. Acontece muito. O ateu geralmente é isso, por causa de um escândalo pessoal, por causa de uma coisa, de uma revolta pessoal, frustração pessoal. Judiação. Eu acho que daqueles 3 que tem lá, que é o Karnal, o Cortella e o Clóvis. Não, o Zoquinho, o Tom Betts. Tá. Pondé. Eu acho que ele é um cara que... Porque todo esse povo é incrédulo, né? Mas eu acho que... Eu percebo assim, cara, que... Sabe que eu acho que esse cara vai acabar crendo? Amém. Eu postei, inclusive, no meu Facebook, um trechinho de uma palestra dele. Ele muito bom. Muito legal, e eu acho que vale a pena. Se você quiser fuçar no meu Facebook lá, semana passada eu coloquei ele falando de que o homem está customizando Deus. Ele está colocando Deus de acordo com o que ele quer. Isso é uma verdade. Eu gostaria muito de falar com ele. Ele é sábio, né? Segundo esse mundo. Mas a gente já sabe, segundo Deus. Agindo Deus, quem impedirá, né? Por favor. Pergunta número 9. Qual o objetivo do artesão idólatra? Vamos ver aqui, o irmão respondeu. Bom dia, Daniel. Bom dia, pessoal. Em Isaías 44:17, diz que os artesãos esculpem as imagens e depois acreditam que aquela imagem faz milagres, pedem, faz promessas e depois ficam venerando, tem aquele respeito, faz reverência, tudo, e falam também de Deus. Opa. Pera aí, gente, eu bati a mão aqui errado. Faz milagres, pedem, faz promessas, e depois ficam venerando, tem aquele respeito, faz reverência, tudo, e falam também de Deus, Deus, Deus. Mas eles não sabem que é o verdadeiro Deus, Criador, Pai, né, Filho e Espírito Santo, que é uma pessoa só, é verdade que faz milagres e salva. Então eles crescem, passam a vida nessa ilusão, uma cegueira, né? Vivendo num mundo de cegueira, sem saber direito. E quando a gente fala de verdadeiro Deus, não. Mas a imagem, não sei o quê, eu devo promessa para a imagem, eu acredito que ela curou, tudo, e não abre os olhos. Então é isso. É uma tradição para eles. Eu acredito que seja uma tradição, porque veio lá de família, lá de trás. Mas, né, fazer o quê? É difícil. E a gente vai falando aos poucos para eles, até que um dia eles têm que abrir os olhos e cair na realidade que só Jesus salva. Bom dia. Amém. Existe então o idólatra que está bem intencionado,
mas tem o artesão, geralmente o cara tá por trás. Eu não creio que existe um artesão bem intencionado. O idólatra até acho que ele está buscando alguma coisa. Agora, a Dalva, ela falou tudo que ela falou é verdade, só que ela fugiu um pouco da resposta. A resposta é o artesão, ele tem a função visando grana. O que tá por trás da idolatria toda, especialmente a igreja católica, é um objetivo de prender as pessoas e de oferir lucro, de fato. É isso aí. Poder, lucro. A expectativa do artesão é dinheiro, ele quer se beneficiar através do engano alheio. O Deus dele não é o ídolo que ele faz, é o a dinheiro. Grana. Também é outro Deus, é exatamente outro ídolo. Pergunta número 10 e última e derradeira é pesquisar e apresentar 5 nomes de ídolos de povos antigos e 5 ídolos atuais em atuação em áreas diferentes. Essa aqui dá uma discussão boa entre a Esther e a Cecília e eles vão trouxer a resposta. Questão 10. Pesquisar e apresentar 5 nomes de ídolos de povos antigos e 5 ídolos atuais em atuação em áreas diferentes. Esta resposta ficou por conta da Cecília e minha. Nós fizemos um apanhado de todas as respostas, que em nenhuma divergiu do que pensamos. Na área, imagens feitas por homens. Os ídolos antigos, alguns exemplos: Atenas, Azerá, Dagon, Baal, Afrodite. Os atuais: Nossa Senhora Aparecida, Iemanjá, Ogum, Santa Rita, Buda e Krishna. Caramba, que legal. Na área pop stars, homens que buscam ou acabam sendo adorados como deuses e ou são ricos ou se enriquecem com isto. E alguns usam Jesus para estes meios. Vemos muito no mundo gospel, infelizmente. Antigos: César, magos egípcios, sacerdotes corruptos. Atuais: John Lennon, Aline Barros, Felipe Neto, Neymar, Messi, entre tantos outros. Outra área é o culto à beleza extrema. Usar a beleza como prioridade para tirar vantagem ou em busca dela. Busca também da juventude eterna e não do eterno. Exemplos: Cleópatra, Dalila, Abisalão. Os atuais: Wesley Safadão, Carla Pérez, Jéssica Alves, Anitas e muitos outros. Numa outra área muito perigosa são líderes religiosos e políticos, onde as pessoas aceitam tudo que eles dizem como a verdade e defendem mais estes ídolos que propagam Jesus. Eles preferem muito mais defender essas pessoas do que o próprio Evangelho. Os antigos: escribas, Herodes, César, Faraó, José do Egito, Moisés. Atuais: Papa Francisco, Pastor Valdemiro, Madre Teresa, Bolsonaro, Lula, Gandhi e o novo Beato Carlo de Santis. Também uma outra área que parece ser uma área nova e não é a criação de Deus ou cópia delas para adoração. Antigamente, o bezerro de ouro e Ra, Deus do Sol. Hoje, animais domésticos, Sol e Lua, o elefante e vacas sagradas e por aí vai. Fiquem todos com a paz do Senhor. E aí, vai? Cara, que estudo aprofundado esse aí, hein? Esses meninos estão bom. Tá bom? Tá satisfeito? Essa rapaziadinha tá aí, tá muito chique. Cara, foi maravilhoso. Eles pegaram, fizeram todo. Muito certo, muito legal. Investigação muito bem feita. Rapaz, muito legal. Muito legal, né? Queridos, falou tudo. Parabéns pra vocês. Gostei muito da primeira rodada nossa. Que Deus nos dê graça pra vocês cada vez estando mais estimulados, cada vez mais buscarem a palavra de Deus, Amém. a verdade que está por trás de tudo Aleluia. isso. É só Jesus, o único digno de adoração, é o nosso Rei. Aleluia. Tamo junto, queridos. Deus abençoe.